Boa noite a todos, mais uma vez. Todos que estão aqui, que também vão poder entrar depois no nosso encontro de estudos do Livro dos Médiuns, da Fraternidade Espírita Alvorada Nova. Ficamos todos muito felizes pela presença de vocês. Nós estamos ao vivo aqui no YouTube, mas a aula vai ficar gravada, disponibilizada para quem quiser assistir em outro horário mais tarde. O link de acesso também está na nossa rede social, no Facebook, Fraternidade Espírita Alvorada Nova FEA. Então vamos lá, queridos. Todos passaram bem a semana, então vamos fazer a nossa prece. Né? Agradecidos ao Pai pela oportunidade de estarmos juntos, pedimos a Jesus que reforce, que abençoe, melhor dizendo, o nosso esforço em nos melhorarmos, nosso esforço em compreendermos melhor as coisas espirituais, o nosso esforço em conhecer como é o mecanismo da vida imortal. Que os mentores desta tarefa possam estar junto de nós nesse momento, nos nossos lares, para nos ajudar a guardar melhor, a compreender. Agradecemos ao Criador, essa força maior do universo, por tantas bênçãos. Gratos também que somos por termos despertado, acordado do sono profundo da ignorância e termos descoberto a boa nova de Jesus. Que assim seja. Então, nós vamos começar um capítulo novo hoje. Magda estava falando para a Edna, para a Tânia, e faltam 4 capítulos só para a gente terminar. Nós estamos muito bom. Você sabe que eu estava vendo o dia que nós começamos esse curso. Nós começamos dia 6 de dezembro de 2022. Nossa, olha, é capaz da gente terminar certo, até antes, 6 de dezembro. Eu tenho marcado no meu caderno o dia que a gente começou. E eu estava olhando antes de entrar, 6 de 12 de 2022. Então, porque o capítulo 30, 31 e 32 tratam de assuntos que vocês vão ler, vocês devem ler, lógico, mas que não são passíveis da nossa discussão. É o estatuto, né, por assim dizer, da Sociedade Espírita Pareciense, que foi ditado na época. O capítulo 32 é sobre um vocabulário espírita, né? E eu não lembro só qual era o outro capítulo 31, mas... e o capítulo 31 são mensagens de espíritos sobre as suas impressões a respeito da mediunidade. Isso é só passível de leitura mesmo. Né? Então, nós estamos pertinho de terminar. A gente precisa resolver qual é o livro que nós vamos... perdão. O livro que nós vamos fazer em seguida. Se vai ser a Gênesis ou se vai ser o Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno, a Gênesis é o último. Mas os outros têm direito de palpitar também, né? Pela ordem seria o Céu e o Inferno. Eu já estou falando o meu, tá? Tudo bem. É porque o Céu e o Inferno é pela ordem, certo, Ed? Né? Pela ordem que Kardec escreveu. Né? Mari, aí no caso pela ordem seria o Evangelho, né? Não. Que não foi o terceiro ordem... livro? Sim. Se for pela ordem, mas aí a gente pode deixar ele por último. A gente precisava conversar então sobre isso depois. Vamos pensando. Se a gente vai fazer Céu e Inferno, é porque eu deixei nos cursos piloto básico, eu deixei o Evangelho por último, porque ele é a parte religiosa, né? E aquela parte que toca muito o coração da gente. Mas a gente pode fazer na ordem que Kardec publicou, que é o Evangelho, depois Céu e Inferno e depois a Gênesis. Mas vamos pensar aí, vamos amadurecer.
Hoje nós vamos começar o capítulo 25 das evocações, ou seja, dos chamamentos, né? Dos chamamentos dos espíritos. Tem muitas coisas para falar, hein? Esse capítulo deve ser bem grande mesmo. Vamos começar com considerações gerais. Nossa, olha, é bem grande. Eu vou ler para vocês, tá? Depois eu passo para outro. É o item 269. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. Pensam algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito, a ser preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Fundam-se em que, chamando determinado espírito, não podemos ter a certeza de ser ele quem se apresente. Ao passo que aquele que vem espontaneamente, de seu modo próprio, melhor prova a sua identidade, pois que manifesta assim o desejo que tem de se entreter conosco, de estar conosco. Em nossa opinião, isso é um erro. Primeiramente, porque há sempre em torno de nós espíritos. Oi, Tânia, você levantou a mão? O pessoal está tentando entrar, o Helder, a Lu, e eu acho que, como colocaram, acho que só no lugar o link, eles não estão Vocês não colocaram. achando. Ah, tinha Ela pôs agora, não estamos visualizando o link, Eu mas ela está coloco, no peraí. Discípulos de Jesus. Não, é no Amigos da Fé e no grupo das vibrações. Mas eles não estão nas vibrações. Então, mas você tem que botar nos Amigos da Fé. Não, pode deixar que eu ponho. Ah, obrigada. Fique calma. É que quando sou eu, que eu entro mais cedo, eu já publico nos 3 grupos. Não, mas eu vi algumas publicações e falei, ela está publicando, eu vou ficar quieta. Não, mas tudo Não, bem, eu não vou mandar. publiquei, não. Então vamos ver se agora dá certo, né? Tânia, eles ouviram? Pronto, coloquei. Vou dar uma olhada lá, só um minuto. Pronto, já coloquei. Você colocou no Facebook? Ah, no Facebook não. Então pode ficar aí que eu coloco, tá? Tá bom, obrigada. Tá vendo? A gente acaba esquecendo, né? Eu acho que eles já acharam, pelo menos a Marlene mandou um desenho de parabéns, parabéns. Já coloquei. Obrigada, querida. Obrigada. Vamos continuar? Vamos. É melhor. Pronto. Pensam algum... Eu vou continuar, tá, gente? Tá. Pensam algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito, isso é preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Eles afirmam que, chamando determinado espírito, não podemos ter a certeza de ser ele quem se apresente. Ao passo que aquele que vem espontaneamente, de seu modo próprio, melhor prova a sua identidade, pois que manifesta assim o desejo de se entreter conosco. Boa noite, Lucineide. Desculpe a falha de não publicar, nós estamos no item 269, tá? Boa noite. Em nossa opinião, isso é um erro. Primeiramente, porque há sempre em torno de nós espíritos, certo? As mais das vezes de condição inferior até que a nossa,
que outra coisa não querem senão comunicar-se. Em segundo lugar, e mesmo por esta última razão, não chamar a nenhum em particular é abrir a porta a todos os que queiram entrar. Numa assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixá-la livre a toda a gente, e sabe-se o que daí resulta, né? A chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós. Chamamo-lo pelo nosso desejo e opomos assim uma espécie de barreira aos intrusos. Sem uma chamada direta, um espírito nenhum motivo terá muitas vezes para vir conversar conosco, a menos que seja o nosso espírito familiar. Edna, você pode continuar para mim? Que os cachorrinhos aqui começaram a uivar. Sim. Essas duas maneiras de atuar têm cada uma as suas vantagens e haveria inconveniente apenas se excluíssemos qualquer uma delas. As comunicações espontâneas não têm nenhum inconveniente quando se tem o domínio sobre os espíritos e se está certo de não permitir nenhum domínio aos maus. Então, muitas vezes é útil esperar a boa vontade dos que querem se manifestar, porque seu pensamento não sofre nenhum constrangimento e dessa maneira pode-se obter coisas admiráveis. Enquanto não se pode dizer que os espíritos que é chamado esteja disposto a falar, aqui está errado, é que são chamados, né? E que estejam dispostos a falar, ou seja, capazes de fazer o que se deseja deles. O exame meticuloso que aconselhamos é, aliás, uma garantia contra as más comunicações. Nas reuniões regulares, especificamente naquelas em que se faz um trabalho continuado, há sempre espíritos cuja presença é habitual na reunião, sem que sejam chamados, que, em razão da regularidade das sessões, estão prevenidos. Eles tomam, muitas vezes, a palavra espontaneamente para tratar de um assunto qualquer, desenvolver uma proposição ou prescrever o que se deve fazer. E então são reconhecidos facilmente, seja pela forma da sua linguagem, que é sempre idêntica, seja por sua escrita ou por certos costumes que lhes são peculiares. Abre seu microfone. Mari, abre seu microfone. Você precisa abrir seu microfone. Não estou ouvindo, mas tudo bem, pode deixar. Tudo bem. É assim, né? Nas reuniões, especialmente nessas aqui, muitos se agrupavam, né? O seu... Foi? Para você continuar lendo mais um. Ah, tá. Então eu vou continuar lendo, depois ela volta e ela fala também. A 270 agora. Quando se deseja comunicar com um espírito determinado, é preciso necessariamente evocá-lo. Veja a questão 203. Se puder vir, geralmente obtém-se por resposta sim, ou então, ou estou aqui, ou ainda, que queres de mim? Algumas vezes entra diretamente no assunto, respondendo por antecipação as questões que se pretendia dirigir-lhe. Quando um espírito é evocado pela primeira vez, convém identificá-lo bem, com clareza, nas questões que lhe são dirigidas. É preciso evitar as formas duras e autoritárias que seriam para ele um motivo de afastamento. Essas formas devem ser afetuosas ou respeitosas, conforme o espírito, e, em todos os casos, devem demonstrar a benevolência do evocador.
você quer falar? Ela saiu? Acho que ela saiu, né? Então, gente, Mas ela deixou uma escrita aqui, Edna, para você ler. peraí. A 24 tá bom. Eu já li até a 20, não é a 24. Não, você leu o 270? Sim, 271, você leu? não, eu leio. Lê a 271 e daí agora já voltou meu som. Tá. Então, a 271. Muitas vezes se é surpreendido com a prontidão com que um espírito evocado se apresenta. Mesmo na primeira vez, parece que foi prevenido. É de fato o que ocorre quando de antemão há um pensamento dominante para a sua evocação. Essa preocupação é uma espécie de evocação antecipada. E como sempre temos nossos espíritos familiares que se identificam com o nosso pensamento, eles preparam os caminhos de tal modo que, se não houver nenhum obstáculo, o espírito que se queira chamar já está presente. Olha que legal, né? Caso contrário, o espírito familiar do médium, do interrogado ou dos habituais do grupo vai procurá-lo. E para isso não lhe é preciso muito tempo. Se o espírito evocado não pode vir de imediato, o mensageiro, os pagãos, o chamariam de Mercúrio. Olha que interessante. Dá um prazo, algumas vezes de 5 minutos, 15 minutos, 1 hora e mesmo vários dias. Assim que ele chega, diz, estou aqui. E então pode-se começar as perguntas. O mensageiro nem sempre é um intermediário necessário, porque o chamado do evocador pode ser ouvido diretamente pelo espírito, como está dito adiante. Veja a questão 282, item 5, sobre o modo de transmissão do pensamento. Quando dizemos que se deve fazer a evocação em nome de Deus, entendemos que nossa recomendação deve ser levada a sério e não de modo leviano. Os que nela veem apenas uma fórmula sem consequência fariam melhor se abstêm. Então, ele dá umas orientações aí a respeito de se evocar ou não se evocar um espírito. E, inclusive, ele diz que ele acha que até seria melhor. Nossa, com coceira na testa. Seria melhor não se evocarem espíritos, né? Para que quem tivesse disponível para querer falar com a gente aparecesse. Na realidade, esses 5 minutos, 30 minutos, 10 segundos, não importa, né? Às vezes nem precisaria isso, né? O que é interessante é ele lembrar novamente a importância da evocação. A evocação é uma prece, né? Eu acho que deve ser uma prece. A gente se evoca, a gente chama o Espírito em nome de Deus. E isso tem que ser sério, não pode ser levianamente, não pode ser uma fórmula mecânica de oração. Eu falo muito nisso, né? Isso me chamou, apesar de algumas casas espíritas terem as preces praticamente em fórmulas, né? O próprio Pai Nosso, né? Não adianta a gente fazer uma prece, uma evocação mecânica, ela precisa ter haver sentimento, tá? Tudo bem? Magda, você pode ler a 272 pra gente? Leio sim. 272. Muitas vezes as evocações oferecem mais dificuldades aos médios que os ditados espontâneos, sobretudo quando se trata de obter respostas precisas a perguntas circunstanciadas. Para isso, são necessários médiuns especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos. E vimos, número 193,
que estes últimos são muito mais raros, porque, como já dissemos, as relações fluídicas nem sempre se estabelecem instantaneamente com o primeiro espírito que aparece. Por isso, é útil que os médios não se entreguem a evocações detalhadas, senão depois de estar seguros do desenvolvimento de suas faculdades e da natureza dos espíritos que os assistem, pois naqueles que são mal assistidos, as evocações não podem ter nenhum caráter de autenticidade. Na realidade, não acho, aqui, conforme a orientação do Kardec, e atualmente também, com toda a evolução do conhecimento da humanidade a respeito do espiritismo, suas práticas, né? A gente sempre fala isso, né? Que apesar desses livros terem sido escritos no século XIX, nós estamos no século XXI, muitas coisas se atualizaram. Por quê? A ciência se atualiza, a humanidade se atualiza com o conhecimento. E os preceitos da doutrina também se atualizam. Né? Hoje em dia não se faz mais evocações, a evocação é do coordenador do grupo. Normalmente é do coordenador do grupo. Pode falar, seu Elton. Um pouco nessa linha, né? Eu ia perguntar se tem, então, duas maneiras, ou mais, não sei, de poder ter uma mensagem do espírito, evocando ou Sim. autorizando ele a passar a mensagem por meio da pessoa, né, do médium. Na realidade, a evocação seria uma espécie de um chamamento para que ele viesse se manifestar, ou verbalmente, ou por escrita, para qualquer um dos médiuns que esteja ali presentes. É lógico que a espiritualidade e ele vão escolher um médium que tenha o manancial mais adaptável ao que ele quer fazer. Lembra que a gente já viu isso mais tarde? Mais lá para trás? Quando o espírito vai se comunicar, ele precisa da afinidade vibracional, ele precisa do conteúdo cerebral do que está aqui na mente do médium, entendeu? É lógico que se ele não tiver ninguém melhor, mais apto, ele vai dar a comunicação por aquele que estiver ali à disposição com bom coração. Mas, por exemplo, se é um espírito que vem dar orientações para trabalhos, orientações de estudo, né? Ele vai ter dificuldade de passar essas informações e o próprio médium de recebê-las, se o médium, por exemplo, não tiver a educação formal básica, entendeu? Se ele não tiver estudado pelo menos o elementar 1, eu nem sei como é que é o nome desse, que agora as coisas chamam. Né? Vamos supor que o médium não seja alfabetizado, porque não se exige que o médium seja alfabetizado. A gente tem que entender que daí as comunicações mais eruditas, principalmente aquelas que trazem lições, análises complicadas, às vezes, de temas científicos, vai ser difícil essa pessoa captar o que o espírito está querendo dizer. Então, eles procuram médiuns que se afinizem, tá? Agora, eu posso evocar o médium, eu posso dizer assim, começou a reunião, e daí o diretor, normalmente agora, hoje em dia o diretor da tarefa do trabalho. Meus muitos anos de espiritismo e de prática mediúnica, eu não me lembro de ter ouvido um médium fazer uma evocação. Ele pode sim, durante o dia, né, pensar em alguém que ele gostaria que viesse se manifestar, né? Um mentor, um espírito, tal. Se for possível, na hora ele vai vir. E aí o próprio dirigente já vai saber, e é tão forte essa necessidade que ele fala, estou aqui, eu preciso falar, entendeu? Ou ser evocado, ser chamado, né? Ao que a maioria das vezes eles respondem prontamente, é imediato. Né? Mas o legal é deixar vir. Quem quiser estar conosco, quem estiver precisando de desabafar, de falar conosco.
No final, a gente pede uma orientaçãozinha. Normalmente, a gente encerra uma tarefa dizendo assim: se nós tivermos a oportunidade de ouvir alguma orientação da equipe espiritual desta tarefa, nós humildemente agradecemos, né? E daí, se tem alguma mensagem para passar, o mentor aparece e fala. Tudo bem? Marlene, você quer ler a 273 para a gente? Nossa, é bem grandona. Olá, leio sim, Mari. 273. Os médios são geralmente muito mais procurados para as evocações de interesse privado do que para as evocações de interesse geral. Isso se explica pelo desejo muito natural de se conversar com os entes queridos. Cremos dever fazer sobre este assunto diversas recomendações importantes aos médiuns. Primeiro, a de não ascenderem a esse desejo, senão com reserva, no tocante a pessoas de cuja sinceridade não estejam suficientemente seguros, e de se manterem vigilantes contra as armadilhas de pessoas malfazejas lhes podem preparar. Segundo, não se prestarem sob nenhum pretexto a essas evocações. Se perceberem de curiosidade e de interesse, não uma intenção de parte do evocador, de se recusarem a servir para qualquer questão ociosa ou que não esteja no âmbito das que racionalmente se podem propor aos espíritos. As perguntas devem ser feitas com clareza, nitidez, sem segundas intenções para se obterem respostas positivas. É necessário repelir todas as que tiverem um caráter insidioso, pois os espíritos não gostam das que têm por fim submetê-los à prova. Insistir em perguntas dessa natureza é o mesmo que ser enganado. O evocador deve dirigir-se franca e abertamente ao alvo, sem subterfúgios, rodeios inúteis. Se teme explicar-se, é melhor que se abstenha. É também conveniente, só com muita prudência, fazer evocações na ausência das pessoas que a pedem, e no mais das vezes, mesmo preferível não fazê-las, porque somente essas pessoas estão aptas a controlar as respostas, a julgar a identidade do espírito, a provocar os esclarecimentos que as respostas suscitarem, e a fazer as perguntas ocasionais a que as circunstâncias podem levar. Além disso, estão me escutando? Tá bem baixo, indo e voltando, mas tá. Além disso, sua presença é um motivo de atração para o espírito, geralmente pouco disposto a se comunicar com estranhos, pelos quais não tem nenhuma simpatia. Em suma, o médium deve evitar tudo o que possa transformá-lo em instrumento de consulta, o que para muita gente equivale a ledor da sorte. Até tem uma frase aí, né? Em vez de ledor da sorte, fala ledor da buena dicha. Mas, na realidade, esse aqui é um outro aspecto que a gente tem que falar por causa da evolução da prática espírita, da prática mediúnica, né? O que esse item 273 fala? De uma pessoa que é médium, chega alguém na casa dela e pede para ela evocar o pai morto. Alguém, né? E ela faz isso em casa. Todo mundo que desenvolve a sua mediunidade atualmente é orientado a fazer a prática mediúnica estritamente dentro da sua casa mediúnica. Porque ele vai ter uma corrente magnética muito mais forte para lhe proteger contra algum ataque da escuridão.
ele vai ter os outros companheiros de mediunidade ali fazendo uma corrente firme para ele, não é? Então, é sempre orientado para a prática mediúnica ser feita no centro espírita. Esse negócio da pessoa ficar na casa dela e receber alguém que teve um parente vem pedir para ela chamar esse parente para dar comunicação é muito perigoso. É perigoso, principalmente para o médium, porque ele pode cair em armadilhas de pessoas que estão querendo, né, diminuir ou, de repente, acabar com a sua reputação, né? Que na realidade a reputação do médium interessa só a espiritualidade, a Deus e a ele mesmo, porque nós não queremos reputação para o mundo, nós queremos a reputação para a espiritualidade. Então, a orientação que eu passaria para todos os que estão estudando o livro dos médiuns, façam isso apenas na sua casa espírita, só. Ah, mas é que às vezes eu vou fazer evangelho no lar e eu sou médium e eu dou comunicação. Cuidado! Você pode estar até fazendo o evangelho no lar com toda a correção, com todo o amor, com todo o carinho. Você pode ser um médium, como é que eu falo? Um médium formado, né? Um médium experiente, mas nós nunca sabemos quem está ao nosso lado. Se naquele dia nós passamos por um local na rua e de repente trouxemos alguma companhia que não é muito boa. Vou fazer meu evangelho em voz alta para ele ler, para ele ouvir, mas não necessariamente para ele se comunicar, entenderam? É muito sério isso. Qualquer casa espírita que vocês forem, os trabalhos mediúnicos são fechados, né? Tem algumas que têm a assistência, assistência das pessoas, elas ficam sentadas olhando, enquanto os médiuns ou psicografam ou recebem mensagens, né? Tem outras casas que não. Como a nossa casa FEAM, esse trabalho mediúnico é fechado ao público. Tem muitas casas que é aberto ao público, mas sempre dentro de uma casa espírita, né? E ele dá até um monte de... Fala, Sandra, você levantou a mão. Oi, dá para ouvir? Sim, muito bem. Não sei se tem a ver, Mari, mas me veio uma coisa agora, assim, é muito raro eu ir a cemitérios, é muito raro, raro. Mas quando eu vou, eu me sinto, assim, bem, e eu fico, assim, assim, meio que aguça a curiosidade de ver, assim, tantas histórias, sei lá, histórias de pessoas que estão naquele lugar, né? Histórias, eu sei que a pessoa não está, eu entendo isso. Mas a pergunta é, qual o cuidado que a gente deve ter ao sair de lá, ao retornar de lá? Eu me sinto bem, eu não me sinto, assim, eu me sinto em paz, eu sou capaz, eu só não fico mais porque é perigoso, porque não tem um guarda, não tem ninguém, não tem um segurança nesses cemitérios mais populares, assim. Mas eu me sinto muito bem, eu só não sei se há algum cuidado que a gente deve ter ao retornar para casa. Agora, me diga uma coisa, você tem esse hábito frequente ou é só... Não, é só quando é muito difícil eu ir, porque o trabalho não dá, né? Colégio integral não tem como. Mas quando eu vou, eu me sinto muito bem, assim, não tem nada. Só não sei se isso é legal. Primeiro, no retorno. O cemitério é um local onde estão apenas os ossos das pessoas que ali viveram. Eu vou dizer para você que eu também acho muito interessante, né? Olhar aquilo, o ambiente não me passa medo. Até quando eu era mais nova, acho que eu tinha uns 10, 12 anos, eu gostava de passear no cemitério perto da minha casa. Tinha 2 quadras da minha casa, eu ia passear lá e sentava nos banquinhos embaixo das árvores e ficava. Porque aquele ambiente de paz e tranquilidade me fazia bem. Eu não me sentia mal. Na realidade, talvez seja a vibração da gente. Também, às vezes, até penso, poxa vida, olha, será, essa pessoa desencarnou tão nova, que ele tenha terminado a sua tarefa. Olha, esse aqui desencarnou. Mas eu só vou ao cemitério para fazer uma homenagem a alguém que partiu ou que está sendo sepultado. Eu não uso a ida ao cemitério como passeio, tá bom? Agora, a gente não julga ninguém.
Cada um sabe do que faz da sua vida. Se você quer se sentir mais tranquila, você faça uma oração antes de ir embora, tá? Não tem perigo de almas que estejam ali vindo atrás de você se você não estiver ligada vibracionalmente a elas. Porque ali tem almas de pessoas que ainda estão em sofrimento. Assim como tem outras que estão só passeando, assim como você. Não use o cemitério como passeio, né? Agora, essas curiosidades são normais, a gente tem mesmo, né? Agora, faça uma prece, né? Assim como a gente vai lá e reza para aquele, vai lá rezar para um parente que desencarnou, né? Que na realidade não precisaria ir lá. Você podia rezar para ele da tua casa, fazer as preces por ele da tua casa. Como eu vou em frente ao mar e faço oração para minha mãe, ou aqui da minha casa mesmo, na hora de dormir. Mas tem pessoas que vão, não tem problema. Antes de sair, faça uma vibração por todos que estão lá. Que todos tenham encontrado a luz. Agora eu vou deixar a Edna falar, que ela levantou a mão. Fala, Edna. Não, assim, essa coisa de cemitério, quando eu era criança, eu era obrigada aí, né? Mas tudo bem. Obrigado não. Eu era criança, a minha mãe me fazia ir, enfim, não tem essa, eu não vou. E daí a pessoa Mas assim, eu não me sinto mal, não. Sabe, pra mim era normal, nunca tive medo, nada. O que eu quero falar é a respeito, por exemplo, de dar passividade dentro de casa, às vezes no Evangelho, sei lá, numa hora que está fazendo uma oração, que a gente não deve, por quê? Primeiro que você não tem segurança de saber quem é que vem. Segundo, que ele pode ficar em casa. E ele ficando em casa, ele vai começar a querer te atormentar se for um mal, assim, eu não gosto de falar que eles são maus, porque eles, na verdade, eles não estão esclarecidos, exatamente. E ele pode ficar lá, até porque você abriu a porta para ele. Alguém me ouviu. Exatamente. Não, a casa da gente não é lugar de fazer isso. Exatamente. A nossa casa é um templo sagrado. Ele é para fazer evangelho no lar, que o objetivo maior dele é a gente estudar a Boa Nova e a gente fazer uma limpeza energética nos ambientes da nossa casa. É por isso que se faz evangelho no lar. Agora, a passividade já não, né? Porque às vezes pode até ser um espírito familiar, alguém distante que desencarnou e que você deu comunicação. Daí ele não vai embora. Ele não quer te fazer mal, mas ele vai acabar fazendo mal. Vai começar a desequilibrar. E isso eu digo a mesma coisa para o cemitério, né? Nós precisamos ir ao cemitério para rezar por alguém que nós amamos e que já partiu? Não precisa. Mas o ambiente é gostoso, tá? Quando você tiver a oportunidade de ficar, eu vou no enterro de fulano ou de outra, aí você vai lá e dá uma passeada no cemitério. Faz uma oração legal no final e acabou. Porque tem pessoas, como eu, quando era criança, que fazia disso um passeio. Quando eu estava com a cabeça cheia, brigava em casa, 10, 11 anos, por aí. Brigava em casa, porque eu sempre tive muita opinião, né? Uma pessoa de personalidade muito forte. Aí eu ia andar, eu saía, falava, vou dar uma volta para esfriar minha cabeça. Avisava a minha mãe, lógico. Mas eu ia para o cemitério, que era 2 quadras da minha casa. Entendeu? E ficava ali. Lógico, ficava ali na mediação, perto do portão também, porque de repente o homem fechava o portão e deixava lá dentro, eu ia ter que pular o muro. Se bem que com 10, 11 anos a gente pula muro, né? Mas vocês entenderam? Na realidade, eu entendo que eu, naquela época, eu buscava a paz, a tranquilidade, que talvez no momento dentro da minha casa não tivesse, por causa de briga, de confusão, alguma coisa. Então, assim como eu ia poder ir para a rua, né? Tudo bem? Podemos seguir? Agora vem um item interessante. Espíritos. Responde você, né, Sandra? Espíritos. Ok. Espíritos que se podem evocar. Leia a 274 para nós, Sandra. Ok. Podem ser evocados todos os espíritos, qualquer que seja o degrau da escala a que pertençam. Os bons como os maus, os que deixaram a vida há pouco, como os que viveram em tempos mais recuados. Os homens ilustres, como os que não são indiferentes, como os que
nos são indiferentes. Mas não quer dizer que querem ou possam sempre atender ao nosso chamado, independentemente da sua própria vontade ou da permissão que lhes pode ser recusada por um poder superior, podem, para isso, estarem impedidos por motivos que não nos são sempre dado penetrar. Queremos dizer que não há empecilhos absolutos que se oponham às comunicações, salvo os que mencionaremos em seguida. Os obstáculos que podem impedir um espírito de se manifestar são quase sempre individuais e, frequentemente, prendem-se às circunstâncias. Ok, tudo bem? Lucineide, lê 275 para nós. É isso sim, 275. Entre as causas que podem opor-se à manifestação de um espírito, uma delas estão neles mesmos e outras lhes são estranhas. Devemos colocar entre as primeiras as suas ocupações ou as suas missões, das quais não pode se afastar para atender aos nossos desejos. Nesse caso, a sua manifestação fica apenas adiada. Mas há também a sua própria situação. Embora a encarnação não seja um obstáculo absoluto, pode constituir um impedimento em certas ocasiões, principalmente quando se passa em mundos inferiores e quando o próprio espírito é pouco desmaterializado. Nos mundos superiores, naqueles em que os liames que prendem o espírito à matéria são muito frágeis. A manifestação para o espírito é quase tão fácil quanto no estado de erraticidade, e em todos os casos mais fácil do que nos mundos em que a matéria corpórea é mais compacta. As causas estranhas ligam-se principalmente à natureza do médium, à condição da pessoa que evoca, ao meio em que faz a evocação e, por fim, ao que se propõe. Certos médiuns recebem mais facilmente as comunicações de seus espíritos familiares, que podem ser mais ou menos elevados. Outros são aptos a servir de intermediários a todos os espíritos. Isso depende da simpatia ou da antipatia, da atração ou da repulsão que o espírito do médium exerce sobre o evocado, que pode tomá-lo por intérprete com satisfação ou com aversão. E depende ainda, sem levarmos em conta as qualidades pessoais do médium, do desenvolvimento de sua mediunidade. Os espíritos se apresentam com maior boa vontade e, sobretudo, são mais precisos com um médium que não lhes ofereça obstáculos materiais. Quando há igualdade no tocante às condições morais, quanto mais apto seja o médium para escrever ou exprimir-se, mais se ampliam as suas relações com o mundo espírita. Mari, precisa ligar o microfone. Desculpa, gente. Obrigada, Lu. Existem duas causas que podem atrapalhar as comunicações, né? Que impedem até que o espírito se manifeste. Causas pessoais deles e causas estranhas a eles, né? Causas pessoais deles é a própria situação vibratória que ele está, o fato de como ele está na espiritualidade, né? Se ele está em equilíbrio, se ele está em desequilíbrio, se ele já está socorrido, se ele ainda não foi socorrido.
são inúmeras variantes, né, melhor dizendo assim, que podem impedir que ele se manifeste. Muitas vezes, o mentor vem e comunica dessa impossibilidade por causa disso, disso ou daquilo. As causas estranhas ao espírito são referentes ao médium, que vai servir de intermediário para essa comunicação, né? O que é interessante a gente prestar atenção aqui é que quanto mais o médium estiver desenvolvido mediunicamente, né? E a sua moralidade em consonância com a do espírito, mais fácil é a comunicação, né? Pode falar, seu Helder. Todos os espíritos precisam de autorização para mandarem uma mensagem ou para... Sim. Mesmo esses que estão na zona de aprendiz, vamos dizer. Sim, especialmente esses. Os espíritos superiores não precisam de autorização. Na realidade, são eles que fornecem a autorização. Lembra que a gente falou? Existem os espíritos superiores, né? Existem os espíritos que estão na erraticidade. O que é estar na erraticidade? Ele está no plano espiritual aguardando para reencarnar. Esses espíritos precisam de autorização para se comunicar, né? E tem aqueles também que ainda não se desprenderam daqui, né, Nália? Aqueles Sim, que ainda precisam. E esses também precisam de autorização? Também. Eles são, inclusive, trazidos, né, para as reuniões mediúnicas, porque muitas vezes, em função de estarem tão apegados ainda à matéria... Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Espera aí que caiu um negócio aqui. Pronto, gente, desculpa, caiu o negócio, eu tive que levantar para pegar. Então, voltando a falar, os espíritos mesmos que ainda estão ligados à matéria, que estão em sofrimento, tipo no umbral, né? Muitas vezes eles precisam a gente chama de choque da carne, né? Não é bem assim, mas é mais ou menos isso. Eles precisam de passar pela comunicação para eles serem orientados. Falar, olha, você não está mais no mundo dos vivos, você está no plano espiritual. Olha quem está falando, olha para você. Ah, mas eu não sou uma mulher. Ah, tá vendo? Você está utilizando um instrumento para poder se comunicar. Às vezes eles precisam dessa experiência para poderem enxergar os mentores, para poderem enxergar os amigos que estão ali de socorro deles. A grande maioria, né? Que a gente chama de atendimento socorrista, né? Porque a espiritualidade traz 10, 15, 20, já chegamos a comunicações a 15, 20, mas às vezes são trazidos 50, né? Porque não é preciso que haja comunicação para o espírito perceber e cair, tipo assim, bater a real nele, onde ele está, né? E querer ser socorrido, tá? Ele só ouvindo o outro que estava na mesma situação dele, ele já desperta, tá? Então, eu queria frisar o último parágrafo, né? Os espíritos vêm de melhor vontade e, sobretudo, são mais explícitos com um médium que lhes não ofereça nenhum obstáculo material. O que seria o obstáculo material? O médium não tá doente, tá com gripe, tá com febre, entendeu? Ele não está com a saúde física dele boa. Um médium que não estuda, entendeu? Que não tenta conhecer como é que funcionam os mecanismos, né? Um médium que não está fazendo a sua reforma moral, que fica escolhendo mentalmente o espírito que ele vai dar passividade ou não, que dá para escolher. Eu sou médium, eu posso afirmar isso, né? Depois, quem fizer o curso vai chegar a outro patamar. Você pode escolher, não vou dar comunicação, não quero esse. Você entendeu? Então, aliás, em igualdade de condições morais, está vendo que essa é a principal necessidade. Aliás, quando em igualdade de condições morais, quanto mais facilidade tem o médium de escrever
ou para falar, tanto mais se generalizam suas relações com o mundo espiritual, ou seja, ele vai generalizar, ele vai receber uma gama enorme de espíritos, mentores, orientadores, espíritos familiares de um, de outro, sofredores, suicidas, você entendeu? Todos os tipos, porque ele está trabalhando para ser uma ferramenta afiadinha, né? Não pode deixar a enxada enferrujada. Tudo bem? Nossa, já são 9 horas. Pode falar, Edna. Nossa, hoje voou. Não, sou eu, Mari. Ah, sim, diga. Só para complementar, no meio dessa pergunta, Sim. ele fala sobre o quem evoca, né, que é o que o espírito tem mais prazer ou repúdia Ou repulsa, né? repugnância, né? Dependendo da simpatia ou da empatia, antipatia, da atração ou da repulsão que o espírito pessoal do médium exerce sobre o espírito chamado. Isso. Aí trazendo para hoje, como você explicou, hoje o dirigente, o coordenador Sim. que faz a evocação, Sim. ele já sabe, né? Pô, se não vai ser esse, o espírito está mais afinizado com esse ou com aquele médium, então aí não vai ter essa repulsa, né? Isso aqui está Direcionado. praticamente minimizado. É isso que eu entendi sua pergunta. Isso praticamente já quase não existe, que Kardec está falando aqui, porque pela evolução da humanidade, a evolução da doutrina, se é uma casa séria, um grupo sério que se reúne com sintonia com a espiritualidade, onde todos estão imbuídos do mesmo ideal, o mesmo objetivo, todos irmãos fraternos, a comunicação é tão sutil que o dirigente do trabalho, ele sabe qual espírito vai se comunicar com qual médium. Ele já sabe, porque ele está escutando, ele está sendo intuído pelo mentor. Entendeu? Tipo assim, vamos supor, dá um exemplo, né? Estamos nós todos reunidos aqui, que estamos nesse chat aqui. Algum de nós está dando a comunicação. Quando está finalizando a comunicação, se eu fosse, vamos supor, eu sou o dirigente. Eu sou intuído, o próximo é seu Helder. Por que o próximo é seu Helder? É o próximo na roda? Não, nem sempre é o próximo na roda, porque a gente faz círculo, né? É porque o espírito que vai se comunicar está com afinidade ali. Entendeu? E quando a gente fala repulsa, é porque a gente, quando vai dar a comunicação verbal ou mesmo a psicográfica, muitas vezes nós temos as mesmas sensações que o espírito está tendo, isso aí a gente já estudou, e muitas vezes a gente vê a condição que o espírito está vindo se comunicar. O estado espiritual / físico, que a gente não pode dizer que é físico, porque ele não está no físico, mas o estado que ele se apresenta pode causar repugnância, nojo, entendeu? Mas como o trabalho é feito com amor, isso não acontece, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Eles até podem manifestar-se envergonhados pela situação que ele se apresenta, né? Envergonhados de estar onde eles estão, eu não estou apropriado, eu estou sujo, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou maltrapilho, eu estou rasgado, mas isso não existe quase, eu não vejo mais quase. Certo, Edna? Você quer falar alguma coisa? Não, está certinho. Eu acho que essa repugnância também porque, assim, às vezes vem um espírito que é conhecido do médium que está lhe dando passividade, e às vezes é inimigo dele. Exato. Então, aí o negócio começa a ficar complicado. Exato. Muitas vezes fica difícil, se é um espírito que eu não gosto de falar inimigo, acho tão pesado, é um desafeto feroz, um desafeto do médium, o próprio médium dar essa comunicação é muito difícil, né? Mas é possível, lógico, mas é difícil para o médium, né?
às vezes acontece, ele mesmo dá comunicação, dá passividade, e daí ele vai ter que dizer tudo aquilo que o espírito está dizendo dele. E muitas vezes tem espíritos que vêm abrir a caixa de Pandora do médium. Se o médium tem uma caixa de Pandora, vocês entenderam, né? Se o médium não está fazendo bem a reforma íntima, ou se ele tem coisas do passado dele que ele não trabalhou bem ou que ele precisa trabalhar, um desafeto espiritual muitas vezes vem e conta, né? Mas sempre tem espiritualidade cuidando, não se preocupem, que tem segredos que não são revelados porque não precisam ser revelados, mas que o médium que está ouvindo sabe qual é, ele sabe. Fala, seu Helder. Eu acho que é nessa linha da afinidade, né? E você pega aí um espírito que tem um desafeto de quem está dando ali a passividade, coordenando o trabalho, por exemplo, né? Essa afinidade com o médico que está dando a passividade, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Exato. Dependendo do grau da moralidade. Exatamente, porque nós não somos só bonzinhos e temos afinidade com espíritos superiores, que já são mentores, que já são orientadores espirituais. Nós temos também afinidade com espíritos do nosso nível para baixo, ou com nossos desafetos da espiritualidade, né? Que nós não somos santinhos, então nós não estávamos aqui, né? Nós estamos num processo, nós aceitamos estar num processo. E esse processo que vai durar a nossa encarnação, ele pode ter 70% de acerto, 30% de erro, 80% de acerto, 20% de erro. Vocês entenderam? Porque às vezes a gente não consegue ser 100% nessa tarefa. A gente tem que se esforçar muito para fazer ela 100%. Né? Eu acho que o objetivo deve ser esse, né? Ser o melhor que eu puder hoje e fazer o melhor que eu puder dessa encarnação para eu evoluir. Mas, às vezes, a gente tem umas balançadas, a gente não vai conseguir. Quando é que a gente vai saber se está balançando ou não? Quando chegar lá do outro lado. A nossa consciência é o nosso juiz, né? Vamos ser coerentes com aquilo que a gente acredita, não sejamos hipócritas, porque não adianta você professar uma crença e quando você está na solidão de você mesmo, você ter outro tipo de sentimento, outro tipo de pensamento, né? Não, na frente dos outros eu sou uma coisa, e quando eu estou sozinho na minha casa, porque eu estou sozinho, daí eu extravaso todos os sentimentos mais abjetos. Fala, Edna. Porque aqui a gente esconde tudo, mas lá não dá para esconder nada, tá? Exatamente, exatamente. Então, quando a gente chegar lá do outro lado... Né? Então, não é melhor começar a ser uma coisa só. Por exemplo, né? Eu sou espírita, eu tento fazer proceder conforme a Boa Nova, conforme o Evangelho. Aí eu vejo uma notícia de alguma coisa ruim na televisão e eu saio falando, tem que fazer, tem que acontecer. Você está sendo hipócrita, meu. Como é que você diz que professa uma coisa e tua atitude é outra? Mas eu ainda sou humana. Graças a Deus que você é humano. Porque se você fosse reptiliano, arcturiano, ou de outro ser, você não estaria aqui mais. Você ainda é humano. Tudo bem, você pode cair, mas tem que começar a vigiar esse tipo de coisa. Nós que estamos tentando seguir, a gente tem obrigação de nos vigiar. Esse é o vigiar e orar. Porque às vezes é no momento que está andando na estrada e fura o pneu, que está indo atrasado para o médico e fecha todos os sinais de trânsito para ficar vermelhos, que é para tirar a gente da estabilidade mesmo. Tudo bem? Só da minha parte, para finalizar, Mari, eu acho que, sem querer entrar em questões políticas, mas a gente vê aí a Argentina como um candidato que ele tem prometido coisas assim absurdas, né? E que vão provavelmente levar o país a uma situação econômica muito difícil, e não só sobre isso, né? Valores assim que ele também vai derrubar. E aí as pessoas ainda votam nele, né? Sim, continua. Não, eu acho que tem uma responsabilidade dessa pessoa que vota bastante grande. Ela pode também responder por isso, né? É assim, nós vamos sempre, todas as nossas atitudes têm consequências. Todas as nossas escolhas têm consequência, né?
o candidato que está lá com 26% de votos do primeiro turno é um candidato de extrema-direita, que nós já sabemos como funciona mais ou menos a coisa, não é? Mas sempre tem eleitor para tudo. Então, quem não tem afinidade com esse tipo de ideologia, né? Apesar de, filosófica e socialmente falando, as ideologias, segundo Marx, são uma falácia, né? Mas quem não tem essa ideologia tem como obrigação exercer o seu livre desejo de manifestação, que é ir lá e votar naquele que ele acha que é o melhor. Se você se omite, a palavra já está dizendo, eu estou me omitindo, eu também sou corresponsável por tudo aquilo que vai advir da minha escolha. Né? Se a minha escolha vai fazer colocar uma pessoa extremamente sanguinária no comando de uma nação, eu vou ser corresponsável por aquilo também. É lógico que tem a sua proporção, né, Cyril? A minha proporção de responsabilidade está num patamar bem diferente do próprio que foi eleito e que é sanguinário. Né? E isso vale para tudo que nós estamos vendo atualmente no mundo. Tudo bem? Respondi? Então tá jóia. Mais alguma questão, crianças? Podemos encerrar? Então vamos lá. Gratos pela oportunidade que nós tivemos de estarmos juntos mais uma semana. Vibrando muito para estarmos juntos na próxima semana. Nós vamos agradecer e pedindo que os espíritos trabalhadores do bem, que estão hoje em ronda pelo planeta, possam recolher de nós e de muitos como nós, que vão vibrar mais tarde às 22 horas. Vibrações de amor, de paz, de cura, de serenidade. E que essas vibrações sejam levadas para cobrir toda a atmosfera do nosso planeta, na tentativa humilde de melhorar a psicosfera do nosso planeta, ou seja, a parte psíquica e vibracional do nosso planeta, que é composta pela soma das psiques dos humanos que aqui estão, vibrando para que essa luz, essa fraternidade que abraça o planeta neste momento, acolha com muito carinho todo e qualquer sofredor, em qualquer situação, onde quer que ele esteja, para que ele possa se sentir amparado, com a esperança de sair desta dor, que hoje lhe parece enorme. Vibremos por nossos lares, por aqueles que nós amamos, por aqueles que lá estão, que aqui estão nos nossos lares, né? Vibremos por nossos amigos, por nossos vizinhos, por aqueles que acreditam serem nossos desafetos de qualquer plano, pedindo que essa vibração se espalhe por nosso quarteirão, por toda a nossa cidade. E humildemente nós vamos vibrar por nós, para que nós nos fortaleçamos a cada dia na tarefa de sermos melhores. É uma tarefa ininterrupta, é uma tarefa trabalhosa, mas ela é plena de realização e de amor. Que assim seja, queridos. Boa semana a todos. Até as vibrações mais tarde. Boa semana.